Entre os mais variados assuntos bíblicos que geram polêmica, tanto a tatuagem quanto o piercing são dois dos mais comentados. Ao contrário do que se imagina, a Bíblia não fala diretamente sobre esses casos. Ainda mais porque, na época em que foi escrita, a ideia de tatuagens e piercings era muito diferente de hoje em dia, não é verdade? Só que isso não quer dizer que sejam práticas modernas. Pelo contrário, ao longo do tempo, antropólogos encontraram indícios de que a prática de perfurar a pele ou marcá-la com desenhos remontam 4.000 anos atrás. Povos da Índia, Malásia, Egito, maias, astecas já tinham esses costumes, embora não com os propósitos atuais, não é? O fato é que, se olharmos atentamente para o que está escrito na Bíblia, tatuagens e piercings não são pecados imperdoáveis, embora os contextos bíblicos envolvendo as duas coisas sejam um pouco diferentes. Ambas as questões resultam no mesmo lugar: a motivação por trás. Em relação aos piercing, por exemplo, antigamente o acessório era comum em mulheres e em homens da mesma forma que os brincos. Tanto é que no Novo Testamento, sem sequer mencionar questões envolvendo piercings, apenas o Antigo Testamento conta com citações sobre. De acordo com as Escrituras, os piercings podem ser diferenciados em 3 categorias: piercing de escravidão, para ritual pagão e simplesmente como um acessório para o corpo. No caso da escravidão, a lei de Moisés dizia que os escravos israelitas precisavam ser libertados depois de trabalhar por 6 anos. Só que caso a pessoa decidisse continuar, ela teria a orelha furada e jamais ficaria livre. Quanto aos rituais pagãos, a população vizinha de Israel tinha o costume de furar seus corpos por causa de outros deuses e para homenagear os mortos. Agora, caso o piercing seja colocado como um acessório, não há uma condenação bíblica para isso. Séculos atrás, usar joias pelo corpo era visto como um ato de alegria, e em nenhum momento a Bíblia fala que apenas as mulheres tinham permissão para usar brincos ou piercings. O problema surgia quando a pessoa dava mais importância para a aparência do que para a vida ao lado de Deus. Talvez seja uma surpresa o fato de a Bíblia mencionar a tatuagem apenas uma vez em toda a obra. No capítulo 19 do livro de Levítico, o versículo 28 diz o seguinte: não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Nessa tradução, direto da Nova Versão Internacional, é dito especificamente a palavra tatuagem, o que influencia a interpretação de que qualquer tipo de tatuagem é errado. Entretanto, em outras traduções, como na Almeida Corrigida Fiel, a passagem fala sobre uma marca no corpo. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Independentemente da versão, existe um claro comando ao povo de Deus, mas um comando que nós devemos pensar a respeito. O comum é que essa passagem seja usada como o principal argumento para que os cristãos não façam tatuagens. Entretanto, essa passagem foi escrita para falar especificamente de alguns rituais feitos por outras religiões de povos vizinhos ao de Israel. Se você der uma olhada nos 2 versículos anteriores, você vai encontrar outras regras para os cristãos que estão, digamos, que vão destoar um pouco dos costumes atuais. Enquanto o versículo 26 do Levítico 19 diz: não comam nada com sangue, referindo-se às carnes, o versículo 27 afirma: não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba.
Então, por causa desses dois versículos, o mais lógico seria pensar que o cristão contra tatuagens também não está cortando o cabelo dos lados e muito menos aparando as pontas da barba, não é? Não dá para fazer vista grossa para algumas passagens e simplesmente se lembrar de apenas uma, você não acha? Só que as questões aqui não são tão simples assim. Como eu disse anteriormente, essas passagens falam de práticas de rituais pagãos da época. E o objetivo era fazer com que a população de Israel se diferenciasse dos outros povos. No caso das tatuagens e cortes na pele, teólogos afirmam que são atos diretamente ligados ao luto pelos mortos, de um tempo em que as pessoas não cristãs tinham o costume de desfigurar os corpos para acalmar a ira de outros deuses e até mesmo ajudar quem perdeu a vida. Portanto, era uma outra época, quando o hábito de se fazer tatuagens tinha um significado muito específico. Isso por si só faz com que essas passagens não sejam diretamente apropriadas para os tempos atuais.